Ah, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciências 19 Horas. Como vocês sabem, nós realizamos as palestras de março a junho e de agosto a novembro, às vezes dezembro, geralmente na terceira terça-feira de cada mês. Okay? Essas palestras nós gravamos e o DVD fica disponível na biblioteca, e também agora nós temos o site que tem todos os vídeos de todas as palestras realizadas desde agosto de 2004. Okay? São 7 anos já. São mais de 60 palestras. E o site é o www.ifisc.usp.br/ciência19H. Tudo minúsculo, sem acento. Ciência19H. Ok? Hoje é um grande prazer, nós temos aqui o professor Antônio Fernando Toledo Pisa. Ele é professor titular do Instituto de Física da USP, no campus de São Paulo. Né? Aliás, ele é professor desde a década de 60, 1966, eu acho, que é professor lá. Né? Na verdade, já atingiu a compulsória. Né? Ele foi colega do Roland. Os dois são colegas de escola lá em São Paulo. E, então, ele é formado em Física pelo IFUSP, né? Inclusive na Maria Antônia, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, antes do Instituto de Física se mudar para o campus de Pinheiros. Né? E ele fez o PhD e um pós-doutorado também no MIT. O PhD no MIT e o pós-doutorado lá também. Bom, e o professor Toledo Pisa, muitos de vocês aqui conhecem, acho que não precisa de tanta apresentação, mas é um dos grandes físicos no Brasil, inclusive um conhecimento bastante sólido de física. Inclusive, é sempre bom pegar ele num canto para aproveitar fazer perguntas e aproveitar do conhecimento dele. É uma das pessoas, talvez, um dos físicos teóricos brasileiros mais sólidos, de conhecimento mais sólido nuclear. E ele trabalhou em física nuclear por muito tempo, apesar, como ele me disse, ele não é um especialista em engenharia nuclear, mas ele trabalhou em física nuclear por muito tempo. E, na verdade, essa foi a motivação de convidá-lo. Apesar de ele não se dedicar à parte de engenharia nuclear, a ideia da palestra é explicar para o público leigo, né, o que é a física nuclear, a energia nuclear, e como usá-la e os riscos dela. Né? Então, essa é a razão do... O professor Pisa, além de física nuclear, trabalha também, mais recentemente, em mecânica quântica de muitos corpos, né? Inclusive em condensados de Bose-Einstein, e também em informação quântica, em coisas de alinhamento. Eles têm trabalhado nisso também. Né? Ele se mantém ativo, apesar de já ser um professor aposentado. E ele escreveu 2 livros, um sobre mecânica quântica, né? Inclusive editado pela editora da USP, né? E o outro é o Schrödinger e Heisenberg, a física além do senso comum. Né? Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, também da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, da Academia Nacional de Ciências da Argentina, e ele recebeu, em 95, o prêmio Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, que é dado pelo governo federal brasileiro. Então, um grande prazer termos aqui hoje o professor Antônio Fernando Toledo Pisa. Queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de vir aqui falar para vocês algumas das minhas ideias sobre esse tema aí. Eu achei interessante eu ter que falar sobre isso, porque, digamos, talvez obriga um pouco a colocar as minhas próprias ideias em ordem, coisas que eu não estou acostumado a pensar muitas vezes. Eu não sou um especialista, nunca fui um especialista em energia nuclear e questão de reatores, bombas, essas coisas, mas como eu trabalhei em física nuclear, obviamente eu estava em contato com esses problemas de fissão, etc., e fusão. Quer dizer, uma das coisas que me chamou a atenção, inclusive, uma das vezes que eu estive no MIT, havia uma certa interesse em entender um pouco melhor, teoricamente, a fissão, e isso não é uma coisa que não é entendida até hoje, vou dizer. O que não faz a menor diferença do ponto de vista da energia, porque o problema da energia é um problema diferente. Não é entender a fissão como um processo físico, mas é entender
a fissão como um engenheiro, tudo que um engenheiro precisa saber simplesmente para fazer um reator funcionar, ou uma bomba explodir, alguma coisa assim. Então, os problemas são completamente diferentes um do outro. E o meu ponto de vista aqui vai ser mais um ponto de vista de físico. Eu vou tentar mais dar para vocês um panorama, e eu vou ficar feliz se eu conseguir colocar para vocês, em termos o mais simples possíveis, um panorama onde vocês têm ideia do que é energia, a diferença entre energia disponível e energia simplesmente, ter ideia de que a energia é uma coisa quantitativa, etc. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui, se esse negócio vai, um roteiro geral. Primeiro eu vou falar de energia, como os físicos, caracterizar rapidamente o que um físico entende por energia, conservação de energia e diferentes formas de energia. Tá certo? Energia nuclear é uma das formas de energia que a gente pode dizer, eventualmente, se quiser chegar a esse ponto ou não, mas não é uma coisa, não tem o mesmo sentido quando a gente fala em energia nuclear no sentido de Angra dos Reis, por exemplo. A gente vai entrar mais em detalhes sobre isso. Depois nós vamos ver a questão de situações de equilíbrio em contraposição com situações em que há processos acontecendo, coisas que acontecem, tá certo? Obviamente, a gente se interessa por energia que pode ser envolvida em processos. Embora exista energia também em sistemas que estão perfeitamente em equilíbrio, mas essa energia não é disponível para outros processos. Então, nós vamos ter que distinguir essas coisas, falar de energia disponível, em contraposição com energia simplesmente, e diferentes formas de energia disponível agora, certo? E diferentes fontes de energia disponível, que é um subconjunto de situações que a gente deve... Depois nós vamos ver que a gente tem processos ocorrendo em diferentes escalas. E isso é uma das coisas que a gente deve começar a prestar atenção para não fazer bobagem, digamos assim, certo? Não incorrer em situações de grandes riscos, ou tomar as providências necessárias. Muito bem. E depois nós vamos ver que existem não só escalas nos processos, mas escalas na organização da matéria. Quer dizer, a matéria é organizada não numa escala única, mas em várias escalas. Tá certo? E aí existem os riscos e benefícios no uso de diferentes escalas na organização da energia, e a energia nuclear aqui aparece com sentido normal, quando a gente usa uma determinada escala de organização da matéria como fonte de energia disponível. Certo? Essa é a situação, basicamente. Depois a gente finalmente vai tratar de uns 2 ou 3 casos tipos do mundo real. Então esse é o roteiro geral que eu vou seguir, certo? Então eu vou começar a falar de energia como um físico entende e conservação de energia. Isso é uma palavra curiosa. Em inglês existem 2 ordens. Se vocês procurarem no Google Energy Conservation, vocês vão imediatamente ser dirigidos para uma porção de sites que devem ser traduzidos como poupança de energia, tá certo? Economia de energia, tá certo? Por outro lado, se vocês então vocês vão encontrar, procurem figuras, vão aparecer figuras desse tipo aqui, tá certo? Então isso é energy conservation. Mas existe uma coisa que é conservation of energy, tá certo? Aí aparece outra coisa, aí aparece conservação de energia como os físicos entendem. E aí as figuras começam a mostrar coisas desse tipo, tá certo? Que vocês estão reconhecendo como uma máquina de Joule, tá certo? Aqui existe um peso caindo que gira esse cilindro aqui. Aqui dentro existe água e umas pás, isso aqui agita, vocês veem um termômetro aqui. Isso é uma coisa para medir uma coisa chamada o equivalente mecânico do calor, tá certo? Então, isso aqui é a ideia da conservação da energia dos físicos. Quer dizer, aqui existe uma forma de energia, aqui outra, essa daqui diminui, essa aqui aumenta, e a energia total se conserva. Esse é um princípio absolutamente geral da física. A energia se conserva. Certo? Isso é uma afirmação quantitativa. Não é uma coisa, quer dizer, existem medidas de energia e eu sou capaz de inventariar várias formas de energia. Existem
então, muitas formas: energia mecânica, energia térmica, energia elétrica, energia química, energia nuclear. As pessoas, em geral, associam isso aqui à massa. A gente vai, talvez, dizer que massa não tem nada a ver com isso, mas está em todo lugar, tá certo? E existem taxas de conversão fixas, quer dizer, o câmbio é absolutamente fixo dentre essas coisas, e existe, então, uma maneira de medir. Se a gente mede toda a energia que tem num sistema, e o sistema está razoavelmente isolado, a gente vê que a energia lá é sempre constante. Certo? Então, por que a gente tem que pagar pela energia se ela é indestrutível, por exemplo? Tá certo? É que não se trata dessa energia dos físicos, em geral. Tá certo? Quando a gente fala na conservação de energia, a gente não aprecia a questão da disponibilidade de energia para fazer coisas. E é essa que custa dinheiro. Certo? Então, é dessa que a gente vai estar falando também hoje. Certo? Por exemplo, essa energia aqui do peso é certamente disponível. Eu posso deixar esse peso cair e usar a força que ele tem ao querer cair para girar, ou para esquentar essa água, ou para fazer alguma outra coisa. Mas no momento em que ele caiu e a água ficou quente, o calor da água já é mais dificilmente usável do que as outras coisas. Porque certamente não vai esquentar demais isso daqui, eu não vou poder usar esse calor muito, tá certo? Porque, então, se no fundo depois isso aqui esfria e fica tudo morno, aí toda a energia foi embora, mas embora se conservou. Digamos que a gente está dando uma sala fechada, finalmente a água esquentou um pouquinho, esfria de novo e fica com a mesma temperatura do ar e acabou. E aí acabou. Na sala, essa energia aqui continua lá dentro, se a sala está isolada, mas não é mais disponível. Tá certo? Aqui eu tenho uma situação, isso aqui é a barragem de Itaipu. E vocês estão vendo aqui a conservação. Isso aqui tem uma certa energia armazenada, tá certo? A água está escorrendo por aqui, isso aqui tem uma certa energia da água aqui represada num nível superior. Essa aqui ela sai correndo, produz grandes turbilhões aqui de turbulência, e essa coisa simplesmente é energia que está sendo desperdiçada. Ninguém paga por isso daqui. No entanto, a gente paga a conta de luz pela parte da água que passa aqui dentro e atravessa umas máquinas desse tipo aqui que transformam isso em energia elétrica, que é uma energia disponível para a gente. Então, essa disponibilidade não é apreciada nessa questão da conservação de energia em termos de física, certo? A disponibilidade, se eu quiser dizer alguma coisa sobre ela, eu vou dizer da maneira mais simples possível, tem que ver com essa questão de estados de equilíbrio contra processos. A disponibilidade é quando eu tenho a energia possível de envolver processos, coisas que estão acontecendo, que depois as coisas não são exatamente como eram antes, tá certo? Em algum sentido. Em equilíbrio é quando as coisas mais ou menos estão em regime estacionário, mas um estacionário estatístico, tá certo? Sem ordem, digamos, completamente desordenado. O protótipo de equilíbrio é um equilíbrio térmico, certo? Um equilíbrio térmico, tudo em equilíbrio térmico, a morte térmica do universo, às vezes se diz, o universo morno final, totalmente morto, porque nenhum processo mais pode ocorrer aí dentro, certo? Nessa situação de equilíbrio térmico, existe uma democracia energética chamada equipartição de energia. Cada parte do sistema, cada grau de liberdade, dizem os físicos, ganha em média a mesma coisa. Vejam que essa democracia é uma democracia estatística também. Os diferentes graus de liberdade, uma hora estão ricos, outra pobre, mas em média eles têm todos a mesma oportunidade, digamos assim. E não há processos ocorrendo, tá certo? A gente não vê processos ocorrendo, a não ser, digamos, microscopicamente, sem efeitos globais no equilíbrio estatístico. E essa energia, então, é completamente indisponível, tá certo? Isso quer dizer que a disponibilidade de energia vai requerer certos desequilíbrios, tá certo? Se tudo fosse morno, a gente não teria energia, a gente provavelmente não existiria, tá certo? A disponibilidade de energia requer que haja desequilíbrios, certo? Os processos, em outras palavras, requerem uma disponibilidade, portanto, eles requerem também desequilíbrios. Os processos vão ocorrer quando há desequilíbrios. Esses desequilíbrios podem ser usados no processo ou eles espontaneamente iniciam processos, eventualmente, certo?
E esses equilíbrios envolvem sempre fluxos e transformações de energias de uma forma para outra. Claro que em termos de física, a energia é sempre conservada no sentido que quando a gente está fazendo a contabilidade correta, certo? E existem ainda dois tipos de processos. Às vezes, a gente tem a impressão que não está acontecendo nada, mas a gente diz que o que está acontecendo é um processo estacionário. Pode haver processos não estacionários. Processos não estacionários é eu, por exemplo, aqui, estou me movendo de um lado para o outro e falando, isso é um processo não estacionário. Um processo estacionário está acontecendo em cada um de vocês aí, tá certo? Vocês estão todos parados, tá certo? Isso diz, não está acontecendo nada aí. Não. Vocês estão usando uma certa energia, processando uma certa energia e não pouca. A gente vai falar disso aqui, tá certo? Quer dizer, para vocês continuarem vivos aí ouvindo o que eu estou falando, vocês precisam estar num processo estacionário, tá certo? Que está consumindo energia, tá certo? Vocês vão ter que comer depois para repor essa energia, tá certo? Muito bem. Processos não estacionários estão aqui um exemplo. Isso aqui é uma gravura, se não me engano, 600 ou 700, porque isso foi no século XVIII, tá certo? Do grande terremoto de Lisboa. Tá certo? Vocês estão cansados de ver terremotos no Japão, então eu resolvi mostrar uma figura um pouco diferente. Tá certo? Esse é um terremoto de Lisboa, se não me engano, foi em 1755. Não é? Os terremotos, vocês estão vendo, vêm de processos são processos não estacionários que vêm de desequilíbrios que estão aqui, tá certo? Existem tensões entre diferentes partes da crosta aqui que de repente deslizam uma em relação à outra e liberam uma certa quantidade de energia. Então esses desequilíbrios é que geram aqueles processos. E eles são gerados espontaneamente e são terríveis, porque eles estão numa escala muito maior que a nossa escala humana. Então é uma coisa que a gente não gosta de estar envolvido nisso, tá certo? Porque é perigoso, digamos. Isso daqui é quando é uma figura que mostra o que acontece quando isso aqui acontece embaixo do mar. Isso aqui dá uma chacoalhada na água, essa chacoalhada da água transfere energia para a água, e isso produz um tipo de onda especial, chamada um soliton, chamada em japonês com o nome comum de tsunami, que quer dizer a onda do porto, que é praticamente imperceptível quando ela está aqui, é uma onda baixinha que anda com uma velocidade muito grande, mas quando ela encontra a praia, quando a profundidade do mar diminui, a amplitude dela aumenta, e aí ela destrói o porto. Por isso que os japoneses chamam isso a onda do porto, certo? Quer dizer, a ideia é que um pescador sai para pescar, pesca o dia inteiro e quando ele volta o porto não existe mais. Certo? Muito bem. Então, esses são processos não estacionários violentos, tá certo? E vocês estão vendo os equilíbrios. Agora vamos ver as escalas que isso acontece. Uma escala para essa classe de processos é a escala Richter, que está essa magnitude aqui, tá certo? Isso aqui está terremotos de magnitude 1, 2, 3, 4, e aqui é o número médio de terremotos dessa magnitude por ano. Tá certo? Então, vocês estão vendo isso aqui é uma escala logarítmica, tá certo? A magnitude, nós vamos ver uma escala também logarítmica, tá certo? Isso aqui é o logaritmo da energia que está envolvida, basicamente. Então, isso aqui é uma reta, isso aqui chama-se uma lei de potência, tá certo? Vocês estão vendo, existe uma quantidade gigantesca de terremotos minúsculos, tá certo? E existe muito poucos terremotos muito grandes. O terremoto do Japão está aqui no 9, certo? É mais do que está aqui, certo? Alguns números, para vocês terem ideia, está aqui. Escala Richter 1 significa basicamente, essencialmente 2 milhões de joules, certo? Essa é a energia que está envolvida. O que é um joule? Um joule é uma energia na escala humana razoável. Quando você pega 1 quilo de açúcar de uma prateleira do supermercado e levanta ele 1 metro para colocar no carrinho, você gastou uns 10 joules. Tá certo? Então é mais ou menos por aí. Tá certo? Então, vocês estão vendo isso aqui, são 2 milhões de joules, a escala 1. Aqui, a escala 5, já são 10 a 12 joules, tá certo? São 1 milhão de milhões de joules, certo? E ao passo que aqui eu tenho 1 bilhão de milhões de joules para o 9, que é a escala que houve lá no Japão, certo? 2 vezes 10 a 6 joules corresponde a meio quilo de TNT,
certo? Isso é uma outra coisa. Se vocês quiserem fazer uma bomba de meio quilo de TNT, isso aqui é um terremoto desses dos quais tem uns 100 mil por ano, 200 mil, 500 mil por ano, certo? São imperceptíveis para todos os fins práticos, a não ser com sismógrafos e coisas desse tipo, certo? Richter 7, na escala 7 Richter, isso aí já é meio vezes 10 a 9, quer dizer, 10 a 9 é um megaton, tá certo? Ok? Porque são 10 a 9 quilos, é 1 bilhão de quilos, é 1 milhão de toneladas, tá certo? É um megaton de TNT. Então, meio megaton é 7. O terremoto do Japão são mais ou menos 450 megatons, tá certo? Quer dizer, isso foi a energia de um negócio na escala 9 Richter, tá certo? Os processos estacionários estão aqui. Isso aqui não são vocês, mas é análogo, tá certo? Essas pessoas estão todas aí e estão num processo estacionário, cada uma está metabolizando 10 joules por segundo. 100 joules por segundo, desculpe, vocês. Para vocês estarem aí me ouvindo, está custando 100 joules por segundo. Se vocês não me escutassem, custava a mesma coisa. Isso aqui é o preço de continuar vivo, tá certo? Se vocês multiplicarem isso aqui pelo número de segundos e transformarem em calorias, vai dar coisa da ordem das 2.000 calorias, quilocalorias, que fazem parte da dieta de uma pessoa normal, coisas desse tipo, tá certo? Então isso daqui, 100 watts. 100 watts. 100 joules, 1 joule por segundo é 1 watt. Muito bem. Então, isso aqui é um processo estacionário. Tem um processo estacionário aqui indo, tá certo? Parece que não está acontecendo nada. Mas isso quer dizer que para que as pessoas continuem vivos, tem que ter uma fonte de energia e tem que estar circulando energia por dentro da pessoa. Tá certo? Sem isso, acaba as coisas. Em última análise, essa energia vem de fora e tem que ter uma fonte. E a gente sabe que todas as coisas vivas, em última análise, é o Sol a fonte. Tá certo? Outro processo estacionário está aqui, é uma catarata caindo, ela está caindo lá sempre, ela está sempre no mesmo lugar. Essa fotografia, se alguém tirar a fotografia no dia seguinte, vai ser praticamente a mesma coisa, mas é sempre água nova e tem energia fluindo aí, tá certo? A gente podia aproveitar isso fazendo alguma coisa. E depois, o processo estacionário mais notável de todos é o próprio Sol. Eu ponho estacionário aqui entre aspas, porque nenhuma dessas coisas é rigorosamente estacionária. Todos nós que estamos aqui dentro estamos envelhecendo. Então, quando nós saímos daqui, vamos sair algumas horas, 1 hora mais velho do que quando entramos. Então, alguma coisa mudou. Tá certo? O Sol também. O Sol, cada dia, ele vai ter um pouco. Ele queimou hidrogênio, tá certo? Para bombar essa energia toda para fora, então no fim ele vai ter, eu não sei quanto hidrogênio ele tem, mas vai ter um pouco menos, muito pouco menos, tá certo? Mas esse é um processo estacionário gigantesco, que mais ou menos, do qual a Terra intercepta 10 a 20 joules por segundo, certo? Para você ver a escala em que esse processo ocorre. Então vocês estão vendo que existem muitas escalas. E essa questão de escala é uma das coisas importantes quando a gente quer entender as coisas quantitativamente, certo? A gente deve ver se um processo está na minha escala ou não. Isso afeta fundamentalmente a minha relação com esse processo. Se um processo está numa escala muito maior, eu devo tomar cuidado, certo? Quer dizer, se uma jamanta vem por cima de mim, eu tenho que tomar certas precauções, devo sair da frente, certo? Por outro lado, se vem um mosquito, eu não tenho que sair da frente, certo? Então, isso são escalas diferentes e que envolvem ações diferentes, reações diferentes, certo? Muito bem. Então, por enquanto, nós falamos um pouco de processos, escalas, disponibilidade. Vamos falar agora de formas e fontes de energia disponível. Eu vou falar agora da energia disponível, a energia que a gente usa para produzir os nossos processos de interesse, certo? A gente usa basicamente energia elétrica, seja para iluminação, aquecimento, comunicação, transporte, tá certo? Por exemplo, em São Paulo a gente anda de metrô e o metrô é elétrico, os trens também andam com energia elétrica.
Existe energia química basicamente vem de combustíveis e coisas desse tipo, usada também em transporte, automóveis, aquecimento, eletricidade portátil, tem baterias nos celulares de todo mundo aqui. Alimentos é uma forma de energia química. A gente recarrega a nossa bateria para depois gastar 100 watts, 100 joules por segundo, com alimentos, quer dizer, com energia química dos alimentos, certo? Agora, essas formas, a gente basicamente consome energia nessas formas. Quer dizer, vocês estão vendo que não tem energia nuclear nessa lista. Ninguém consome energia nuclear em forma bruta, certo? Energia nuclear é uma fonte para outras formas de consumo. A gente vai encontrar ela aqui embaixo, tá certo? A gente usa como fonte para produzir energia elétrica e química e, eventualmente, alguma outra energia mecânica. Essa energia mecânica vem de desequilíbrios naturais, quedas d'água, ventos, marés e coisas desse tipo. Quando a gente fala em ventos, marés, a gente está falando basicamente de efeitos secundários da energia solar, tá certo? Marés não, marés é o próprio Sol e a Lua, mas ventos certamente é energia solar, tá certo? Energia química é outra forma, petróleo, fóssil, biomassa. Biomassa é quer dizer, queimar lenha, por exemplo, é uma forma de usar energia química, né, que está na madeira, certo? Energia eletromagnética, por exemplo, é usar a energia radiante solar. Quem aprendeu a fazer isso muito bem são as plantas verdes. As plantas verdes usam diretamente a luz do sol para fazer o que interessa para elas metabolicamente, certo? E ela está usando diretamente a energia eletromagnética que chega do sol para fazer o metabolismo delas funcionarem. Basicamente, tirar carbono da atmosfera, certo? E, finalmente, existe essa energia nuclear. Existem fontes nucleares de energia. Aí o combustível básico são elementos pesados físseis, que também são fósseis, certo? Eu não quero que vocês achem que eu estou louco aqui. É fóssil num sentido mais interessante do que esse outro fóssil aqui em cima, tá certo? Aqui o petróleo é fóssil mesmo, tá certo? Isso aqui é fóssil, mas é matéria fóssil de estrelas, certo? O urânio que a gente encontra aqui é resto de estrelas que existiram antes do Sol, tá certo? Que as estrelas são que sintetizaram os elementos mais pesados e eles eventualmente quando as estrelas chegam num estágio de supernova, elas explodem e nessa explosão existe uma produção dos elementos ultrapesados e o urânio está aí. Aí as novas estrelas, os novos sistemas que aparecem depois, usam essa matéria reciclada e nessa matéria reciclada existe lá um pouco de urânio que eventualmente fica nos planetas e coisas desse tipo. Nós temos todo o urânio que tem na Terra foi produzido junto, a gente vê isso porque existe uma taxa de urânio 238 e 235 que varia com o tempo e em todas as minas da Terra essa taxa é a mesma, tá certo? Então, e na Lua também. Então a Lua, tudo isso vem da mesma origem estelar, é um fóssil estelar, certo? Agora, para a gente ver a questão que se coloca, então eu tenho várias fontes, é uma questão de conveniência. O que é mais conveniente, que cuidados eu devo tomar ou não preciso tomar? Isso depende de outro tipo de escalas, não na escala do próprio processo, mas nas escalas da constituição da matéria que estão envolvidas nessas fontes, certo? Então vamos ver o que eu estou dizendo. Existe uma hierarquia de energias na estruturação da matéria. Quer dizer, se eu pegar a matéria e resolver desmontar a matéria em pedaços elementares, tá certo? Existem energias envolvidas e de várias ordens, tá certo? Primeiro, existem forças atômicas. A química trabalha com forças atômicas. São da ordem de elétron-volt. As pessoas, nós, somos organizados basicamente em termos disso daqui. Nós somos feitos de moléculas e de ligações químicas. Tá certo? É claro que cada molécula tem átomos e cada átomo tem um núcleo lá dentro, mas o núcleo é uma espécie de caroço duro que fica lá e não faz nada, tá certo? Ele só produz as propriedades atômicas que vão dar essas estruturas que estão aqui. Então, essas estruturas têm uma escala que a gente chama elétron-volt.
Eu já vou dizer que escala é essa. Vocês vão ver que é uma escala bem pequenininha perto da outra escala. A gente está agora numa escala microscópica, certo? Existem forças nucleares. O próprio núcleo é organizado de acordo com certas forças. Se eu quiser desmontar as moléculas em átomos, eu uso elétron-volts. Se eu quiser desmontar um núcleo, eu vou ter que usar milhões de elétron-volts, certo? Então, a escala típica de um processo nuclear vulgar, da mesma maneira que numa reação química da ordem de elétron-volts, num processo molecular é elétron-volts, num processo nuclear é 1 milhão de elétron-volts. Porque as coisas são assim, certo? Os físicos tentam descobrir por que as coisas são assim, mas até hoje existem várias maneiras de não entender isso, tá certo? E depois existem, talvez, eu chamei forças fundamentais, subnucleares. As forças nucleares não são muito fundamentais, elas são mais ou menos feitas as forças moleculares ou interatômicas, são derivadas de outras forças. Essas forças vão funcionar em escalas maiores do que 1 bilhão de elétron-volts, tá certo? Mas a gente não vai falar muito dessas. O que eu queria chamar a atenção é essa diferença de escala aqui, de um fator de 1 milhão. Isso é importante, certo? Como a gente vai ver. A fonte nuclear de energia, basicamente, envolve o uso das sobras resultantes da montagem e montagem de estruturas nucleares. Quer dizer que, em vez de a gente queimar coisas e fazer outras combinações moleculares de átomos, a gente simplesmente monta e desmonta núcleos, tá certo? E aproveita as sobras que estão numa escala bem maior do que a escala das sobras de um processo atômico comum. Quando eu queimo gasolina no carro, é essa coisa aqui, tá certo? Quando um submarino nuclear queima urânio, ele está usando combustível nessa escala aqui, tá certo? As fontes químicas, que são processos atômicos e moleculares, funcionam exatamente da mesma maneira que isso daqui, mas noutra escala. Como eu disse. Existe uma diferença de escala muito grande, certo? Então, essas escalas têm que ver com o quê? Tem que ver com processos elementares em cada um. Quer dizer, se eu tiver uma molécula e eu quiser separar em diatômico, separar em 2 átomos, eu uso um elétron-volt. Acontece que se eu quiser separar o número de Avogadro de moléculas, vai ser muita energia que está envolvida lá, vai ser 10 a 23 elétron-volts, certo? Então, mas de qualquer maneira, então as coisas atomicamente vêm nessa escala aqui. Esses processos elementares são assim, quer dizer, se eu tiver um pacote de energia elementar na escala de elétron-volts, tá certo? Isso aqui está, digamos, conversando em igualdade de condições com as estruturas das quais a gente é feito. Por outro lado, quando eu tenho um pacote de energia da ordem de 1 milhão de elétron-volts, isso aqui pode ser como a jamanta vindo em cima de mim, eu tenho que tomar alguma providência e sair da frente, senão ele vai destruir completamente a estrutura mais frágil, tá certo? Muito bem. Essas unidades de processos elementares, isso aqui são os processos elementares de pegar são muito pequenas. 1 joule, você lembra, 10 joules é pegar um saco de 1 quilo de açúcar, tá certo? 1 joule é 1/10 disso, é 10 a 19 elétron-volts, tá certo? Então vocês estão vendo, um elétron-volt é uma coisa muito pequena. 1 milhão de elétron-volts também é uma coisa extremamente pequena. O interessante é que 1 milhão de elétron-volts é muito maior do que 1 elétron-volt. E as moléculas das quais a gente é feito são estruturadas na escala de elétron-volt. E quando há qualquer descarrilhamento de um processo nuclear, vão sobrar ações elementares na escala de milhões de elétron-volts. Essas milhões de elétron-volts entram nas estruturas organizadas em termos de elétron-volts e fazem um estrago tremendo, certo? Então, essas diferenças de escala aqui é extremamente importante. Veja, a energia envolvida em um processo nuclear elementar é suficiente para desmontar uma estrutura química de 1 milhão de átomos. Certo?
Isso é só para ter uma ideia do que esse 10 a 6 quer dizer. Isso aqui são coisas que a gente encontra, que são... Eu vou pular essa aqui, porque essa aqui é feia. Essa aqui é um pouco melhor. Isso aqui tem que ver com energia eletromagnética. E talvez ilustra um pouco esses processos elementares. Eu tenho, a energia está variando, ela fica menor para cá e maior para cá. Vocês estão vendo, aqui é a organização de uma célula, tá certo? Uma célula está organizada com processos nessa ordem aqui. Aqui está a luz, aqui está o infravermelho, tá certo? Então vocês estão vendo, uma célula é uma coisa extremamente delicada, tá certo? Os processos nucleares, olha, os elementos radioativos emitem radiação eletromagnética, um processo que já está na escala de quase 1 milhão de eletronvolts, está aqui. Isso aqui é uma escala nuclear típica. Então, imaginem, isso daqui atinge uma coisa dessa, faz um estrago tremendo. A molécula de água, ela própria, é frágil nessa escala aqui, tá certo? Então, aqui, vejam, aqui está um forno de micro-ondas, aqui está uma onda de rádio. As pessoas que têm medo de antenas de rádio veem que a escala de energia aqui é muito pequena comparado com as energias que estão envolvidas na célula, quer dizer que não se deve esperar um grande dano de estar perto de uma estação de rádio, nem perto de um forno de micro-ondas, aliás, tá certo? A não ser por outros fatos indiretos, como temperaturas e coisas desse tipo. Muito bem. Então, isso são essas escalas de energia, certo? Então, agora eu vou mostrar um pouco como é que funcionam as energias nucleares. Então, eu aproveitei o título desse livro, que é um título que o Diógenes Galetti e o Celso Lima escreveram para a editora Unesp. O livro chama Energia Nuclear, Confissões e Confusões. Então, aqui eu chamei Energia Nuclear, Confusões e Confissões. Quer dizer, são os processos nucleares elementares que a gente usa para digamos, extrair energia da escala nuclear, certo? Esse é um livro interessante porque envolve tem uma série de detalhes curiosos sobre reatores, bombas e coisas desse tipo. E é acessível a públicos gerais. As fusões estão aqui. Isso daqui é a maneira como o Sol existe. De onde o Sol tira os 10 a 20 joules que ele dá para a Terra, fora o que se perde pelo espaço afora. Desse processo aqui, basicamente. O Sol é feito basicamente de hidrogênio. As bolinhas vermelhas é um núcleo de hidrogênio, é um próton. A ideia é que um par de prótons tem uma interação curiosa, que chama uma interação fraca, tá certo? Sai um neutrino, tá certo? Um pósitron e sobra um nêutron e um próton que formam um deuteron, certo? Isso acontece uma vez, acontece outra vez. Aí um outro próton encontra esse deuteron, aí ele emite um raio gama, tá certo? Isso aqui é energia saindo, veja, isso aqui é energia nuclear saindo, certo? E forma um átomo de hélio 3, tá certo? Aqui um outro átomo de hélio 3. 2 hélio 3 se juntam e formam um hélio 4 e 2 prótons de volta. Então eu só usei 2, quer dizer, dos 6 prótons que entraram eu só usei 4, 2 eu devolvi para a coisa. Cada vez que esse processo ocorre, ele dá mais ou menos da ordem de uma vintena, 2 dezenas de milhões de eletronvolts sobrando nessas energias aqui, certo? De energias cinéticas dessas partículas que saem recuando e coisas desse tipo, certo? Daqui que vem a energia do Sol. O Sol está queimando hidrogênio. Uma coisa interessante é que essa interação aqui é uma interação fraca, então esse processo aqui vai muito lentamente. Isso é interessante para nós, porque significa que o Sol está queimando o combustível dele muito devagar. Então ele dura muito tempo. E ele durar muito tempo é importante porque deu tempo da evolução acontecer e nós estarmos aqui hoje. Tá certo? Se a coisa fosse rápida, não dava tempo e acabava a energia, explodia o Sol, ou queimava o Sol antes, não estaríamos aqui. Estaríamos alguns outros seres, né, evoluídos de outra maneira. Então isso aqui é uma energia de fissão, e vocês estão vendo que basicamente ela queima hidrogênio e produz hélio. Tá certo? Isso é o que acontece no Sol. A outra maneira de produzir, isso daqui a gente não é capaz de fazer controladamente no mundo, nós, certo? Para nosso uso. Esse desequilíbrio aqui nós não somos capazes ainda, pelo menos, de usar. Isso daqui nós aprendemos a usar, certo?
A gente usa esse fóssil antigo, que é um núcleo de urânio 235, joga um nêutron nele, aí ele fica todo excitado, que está aqui, e rapidamente ele se quebra em 2 pedaços. Aqui é um exemplo de 2 pedaços em que ele se quebra. Um núcleo de bário 141 e outro de criptônio 92. É uma das possibilidades. Se vocês somarem as 2 coisas aqui, faltam nucleons. Esses nucleons também, o número deles se conserva, sobram 3 nêutrons, os 3 nêutrons saem. Se a gente é capaz de aproveitar esses nêutrons para usar no outro núcleo de urânio, a gente tem uma reação em cadeia. Tá certo? Então essa é a energia de fissão. Nessa energia de fissão, a energia liberada é da ordem de 100 milhões de eletronvolts. Tá certo? Não 1 milhão, mas 100 milhões de eletronvolts por fissão. Tá certo? E o que a gente tem que notar é que esses núcleos que sobram aqui, em geral, não são núcleos tranquilos e flegmáticos. Eles são fragmentos traumatizados e que tem uma excitação que eles querem jogar fora e jogam, tá certo? Então eles são o que a gente chama de radioativos. Eles cospem energia para fora ainda, tá certo? E às vezes eles cospem devagar, leva muito tempo cuspindo. Produz um bocado desses fragmentos, e esses fragmentos se acumulam e depois eles podem levar 30, 50 anos para metade deles decair, digamos, certo? Ok? Então esses são os processos de fissão. Se a gente quiser entender um pouco melhor os ganhos e perdas, essa é, digamos, uma curva que diz quanta energia eu preciso por cada nucleon para desmontar um núcleo, certo? Então, se eu quiser desmontar um núcleo de um número de massa, digamos, 4, a partícula alfa é essa aqui, tá certo? Eu preciso de 7 MeV por partícula. Então, eu preciso de 28 MeV para desmontar uma alfa, um núcleo de hélio em seus pedaços. Vocês estão vendo que o núcleo mais difícil de desmontar é o ferro 56. As estrelas vão juntando daqui para cá, cada vez que eu junto a fusão vai daqui para cá. Eu pego hidrogênios e transformo em hélios. Vocês estão vendo que eu preciso mais energia para desmontar o hélio do que eu preciso para desmontar coisas mais leves. Então, se eu faço um hélio, eu ganhei energia. Essa energia ganha é a energia que o Sol usa, certo? Eu posso continuar fazendo fusão, as estrelas fazem isso, e as estrelas vão ganhando energia por fusão até chegar aqui. Quando elas chegam aqui, evidentemente para, não tem mais jeito. Todos os núcleos que estão para cá são núcleos mais pesados. Eu ganho energia quebrando ele em pedaços, porque agora se eu quebrar esse pedaço, um núcleo daqui, quebrar em 2 pedaços, vocês estão vendo, os pedaços vão precisar de mais energia para ser desmontados. Então eles estão mais ligados. Então eu ganho ligação. Se vocês quiserem saber o quão fortemente ligado eu teria que inverter essa figura, tá certo? Essa é a mesma figura de ponta-cabeça, tá certo? Vocês podem pensar que as coisas gostam de correr para esse mínimo. Então, daqui as fusões vão até aqui e as fissões vão até aqui, tá certo? Então, quando eu fissiono daqui, eu ganho a diferença de energia que está aqui, tá certo? Quando eu fusiono coisas daqui, eu ganho energia daqui para cá. Certo? Então, isso aqui é por nucleon, certo? Vejam que aqui eu tenho mais nucleons, então, por nucleon, vocês estão vendo que a coisa estabiliza em torno de 7. Então, esses são os ganhos e perdas nucleares de energia. A escala são milhões de eletronvolts. Esse MeV aqui, tá certo? Lembrem, é milhões de eletronvolts. Então, é essa a escala nuclear, certo? Essa é a nossa fonte de energia. As características dessas fontes de energia são, para fissão, tá certo? Existe uma tecnologia disponível, a gente sabe fazer fissão de maneira controlada, tá certo? A matéria-prima é fóssil e é relativamente abundante, fóssil nesse sentido estelar que eu falei, e ela é relativamente abundante, apesar de tudo. Não tem quase nada em termos de abundância geral, tá certo? No universo de urânio, tem quase nada, mas o que tem de urânio na Terra dá para queimar durante muito tempo. Tá certo? Uma das razões é que a densidade de energia por grama de urânio é muito grande, por causa desse fator 1 milhão, e a gente não precisa de muito urânio para ter uma energia razoável, e a quantidade de urânio que dá para queimar urânio durante muito tempo, ninguém vai pensar no esgotamento do urânio. Tá certo? No entanto, nesses processos de fusão existe uma abundância de subprodutos instável.
com processos residuais acontecendo na escala nuclear. Então é isso. Quando eu aproveito isso daqui, eu tenho uma matéria-prima fóssil abundante, eu sei como fazer, como tirar energia. É uma fonte compacta, a gente vai ver isso. Mas eu tenho um subproduto que é instável, numa escala que é desagradável. É desagradável não na escala de uma jamanta é desagradável para mim, mas na escala justamente de que um processo nuclear é capaz de fazer estragos violentos em um grande número de células de muita gente. E isso é uma coisa insidiosa, porque, digamos, nós evoluímos sem ter essa pressão de seleção aqui. Então nós temos olhos que veem a luz, mas nós não temos, digamos, sentidos que detectam perigos radiativos, tá certo? Nessa escala aqui. Então a gente começa a brincar com uma coisa e de repente está morto porque aquilo lá era radioativo, tá certo? Então essas são coisas que dependem de a gente ter, digamos, um controle a posteriori técnico daqui, tá certo? Não é um controle automático como a gente tem nas outras coisas. Para vocês verem isso aqui é uma representação de todos os núcleos. Aqui é o número de prótons, aqui é o número de nêutrons. O urânio está mais ou menos por aqui. Essas coisas. Quando ele quebra em dois, a relação entre prótons e nêutrons se mantém a mesma disso aqui, tá certo? Então ele vem por essa linha e quando ele quebra por aqui, vejam, o 130, por exemplo, ele vai quebrar por aqui e o outro em torno de 90, por aqui. Ele vai nessa linha de baixo. Esses pretos são os núcleos estáveis. Todos esses outros são instáveis, tá certo? Esse daqui quer ir para cá e esse daqui quer ir para cá, tá certo? Então esses processos de fissão levam para uma quantidade gigantesca de núcleos altamente instáveis. Aqui é mais ou menos o tipo de resultado de uma fissão. A fissão, o núcleo não se quebra simetricamente. Isso aqui é o número de massa resultante da fissão de um nêutron mais urânio-235. Vocês estão vendo que tem um pico aqui em torno de 140 e outro pico em torno de 90, certo? Então, e tem uma distribuição aqui, tá certo? Então tem um monte de coisas produzidas, isso aí tem uma quantidade de lixo radioativo fantástico. Esse é o lixo radioativo, certo? Basicamente. Aqui estão pedaços daquela carta. Isso aqui é na região 90 e é a região tida como a mais perigosa. Vocês estão vendo aqui, está esse senhor estrôncio 90, que tem uma vida média de 30 anos, 29,7. Esse aí tem uma química parecida com o cálcio, tá certo? Então, se ele é jogado no ambiente, a gente absorve ele pensando que é cálcio, tá certo? E ele é radioativo com 30 anos e ele produz processos na escala de milhões de eletronvolts e produz danos celulares, genéticos, etc., violentos, tá certo? Outro vilão tá desse outro pico aqui é o césio 137. O césio 137 tem uma triste memória para nós, que é aquele acidente de Goiânia. Só que aquilo era um pedaço de césio, era uma amostra de césio que era usada num objeto de medicina nuclear, tá certo? E foi simplesmente manipulado inocentemente por pessoas que acharam bonito que aquilo brilhava de noite, coisas assim, tá certo? Então, esse cara, mas ele é produzido também abundantemente nesses processos de fissão, certo? E fica lá, não serve mais. Essa energia daqui não serve muito para a gente depois, tá certo? Digamos, os reatores são feitos para aproveitar o 100 MeV. Isso aqui é um resto de energia que sobra, a gente não aproveita isso aí. Isso tem que esfriar, passa um bocado de água, se a água para de ir lá, começa a fundir o núcleo do reator, essas coisas. Isso vem em particular dessas coisas aqui, certo? Também. Muito bem. Então, voltamos para essa coisa aqui, essas características que a gente tinha antes. Vamos olhar a fusão agora. A fusão, a tecnologia ainda não é disponível, tá certo? A matéria-prima é arquifóssil, é abundante, é a coisa mais abundante do universo. Mais de 95% da matéria normal do universo é hidrogênio, tá certo? Mais ou menos, quase que o resto todo é hélio. E sobra nem 0,5% para todos os outros elementos. A matéria normal do universo é mais ou menos essa composição.
Tá certo? Então, isso aqui é simplesmente objetos nêutrons quando os elétrons encontraram seus prótons e puderam se ligar depois, o tempo suficiente depois do Big Bang. Isso é extremamente abundante. Esse é um processo relativamente mais limpo, mas o que eu queria mostrar aqui é que tem um... Limpo por quê? Porque vocês estão vendo que isso aqui é aquele comecinho daquela tira enorme. A gente agora na fusão está aqui. A gente sai daqui e entra para lá. Tudo, esses azuis aqui são estáveis. Esse aqui é radioativo, esse é o único perigoso. Esse aqui é trítio, tem uma vida média de 12 anos. Isso aqui é perigoso, mas eventualmente não é muito produzido. O que pode ser um perigo nesses reatores, ninguém sabe se isso vai ser um perigo ou não, porque esses reatores não existem. Mas podem sair nêutrons. E os nêutrons, fora o perigo deles mesmos, eles podem sair do reator e produzir reações secundárias em outros materiais que tem no reator. É preciso tomar cuidado com essas coisas aqui. Fora, eventualmente, trítio. Trítio é perigoso, porque trítio é hidrogênio para todos os fins. Quimicamente é um hidrogênio e tem uma vida média, é um hidrogênio radioativo, tem uma vida média de 12 anos, que está na escala da nossa vida, então tem o máximo da permanência com o máximo de atividade também, certo? Ok? Muito bem. Quais são os benefícios e riscos das fontes nucleares, certo? Os benefícios são que são instalações compactas. Como as coisas vêm em pacotes grandes de 1 milhão do que vem num processo químico, por exemplo, então a gente tem instalações compactas e a massa de combustível é relativamente reduzida, tá certo? Comparado com outras coisas, tá certo? Com formas químicas, por exemplo. E também a massa dos rejeitos finais é relativamente pequena. Relativamente pequena, mas são rejeitos que têm... e também, isso são as pessoas que acham que isso aqui é uma grande ideia, eles também dizem que, veja, na energia nuclear não se forma poluentes químicos, como CO2, SO2. SO2 e NO2 são gases muito desagradáveis do ponto de vista de saúde, e CO2 é o gás de efeito estufa, essas coisas todas, tá certo? Então, não há esses poluentes, tá certo? Mas há esses rejeitos finais que... bom, outra vantagem é que o combustível é efetivamente abundante, ele é não renovável. Quando acabar o urânio, não acontece nada mais, tá certo? Ninguém vai ter outro mais urânio. Precisa esperar uma supernova ou algo assim. E quais são os riscos que estão envolvidos aqui? Primeiro, riscos intrínsecos, tá certo? Os riscos intrínsecos têm que ver com a escala dos processos elementares, tá certo? Está cheio de processos elementares, inclusive residuais, acontecendo na escala de electron-volt, de milhão de electron-volt, que para nós é letal, para a nossa estrutura, e de uma maneira imperceptível. Nós não temos órgãos de sentidos para perceber o dano enquanto ele ainda é tratável, tá certo? Goiânia talvez é o protótipo dessa situação. É um risco intrínseco e que não precisa ter um problema de reator nem energia. Basicamente, basta você usar um processo nuclear para algum outro fim e não tratar o sistema que você está usando de uma maneira com os cuidados adequados, certo? A atividade residual desses rejeitos finais é presente por tempos longuíssimos, tá certo? Existem reatividades que podem levar 100, 200 anos, tá certo? Até 500 anos, se fala em 300 anos. Pensem um pouco, 100 anos é muita coisa, tá certo? 100 anos atrás, estavam começando a usar a luz elétrica no mundo, tá certo? Ok? Então, 100 anos é isso. E esse é o tempo pelo qual você precisa guardar esses rejeitos aqui, na melhor das hipóteses. Tá certo? Porque você não tem mais o que fazer se não guardar. Então, porque eles te agridem na sua escala constitutiva, certo? E isso é inerente, não tem o que fazer. É assim, a gente mexeu naquela escala, ela faz o que faz, certo? A física continua sendo o que ela é, certo? Esses são, então, riscos intrínsecos desses processos, mas existem também riscos para as instalações. Digamos que eu faço uma instalação e essa instalação é segura. Depende. Existem problemas internos que podem acontecer. Em geral, são problemas não nucleares. Chernobyl explodiu, tá certo? Explodiu por um problema interno. A explosão foi uma explosão química, uma explosão simplesmente de hidrogênio. Hidrogênio pegou fogo, tá certo? Ok?
De onde que veio esse hidrogênio, porém? Esse hidrogênio veio de um problema do reator que produzia, a água foi onde não devia, encontrou uma temperatura que não devia, depois encontrou um elemento que não devia, se decompôs, produziu um monte de hidrogênio que se acumulou dentro do vaso e explodiu, certo? E aí essa coisa, então são causas internas e não são causas nucleares necessariamente, certo? Mas eles produzem desastres nucleares, porque no momento que acontece isso, aí abriu a caixa de Pandora. Então, todos aqueles rejeitos radioativos podem sair pelo espaço e ir para onde as leis da física mandarem que eles vão, tá certo? Causas externas aconteceram em Fukushima, que também não são nucleares. Lá houve uma explosão parecida com aquela lá, por causa de problemas internos nos reatores, produzidos agora por um desastre geológico, que é um terremoto de escala 9, tá certo? Que produziu acelerações nesses aceleradores maiores do que ele estava projetado para aguentar. Não foram tão maiores, parece que estava projetado para aguentar algo como 0,4G, ou 41G, e a aceleração medida foi 0,50 e qualquer coisa. Tá certo? Mas o fato é que houve problemas secundários de motores elétricos que não funcionam, geradores que não funcionam, isso impede certas barras de controle, enfim. Aí o detalhe é complicado, mas basicamente existe uma causa externa também não nuclear, certo? Agora, os riscos para as instalações são agravados sempre pelos riscos intrínsecos, porque no momento em que há um problema, uma causa externa ou interna que produz uma coisa, existe o risco do vazamento radioativo. E aí o problema é que controlar isso é extremamente delicado e complicado, certo? Aqui são algumas figurinhas para vocês se lembrarem. Isso aqui parece mais familiar, esse é o Brasil. Isso aí é o Centro de Medicina Nuclear abandonado em Goiânia, de onde foi pegada aquela bomba de césio aqui. Alguém achou aí uma bomba perdida aqui, certo? E isso aqui é o que aconteceu depois. A limpeza levou tudo isso aqui, tá certo? E fizeram esse memorial, 60 mortos, blá, blá, blá. Isso aí é uma coisa que é uma máquina que se usa em medicina, certo? Isso é um processo puramente nuclear. Isso aqui ilustra o risco nu dessas ordens de grandeza da escala nuclear para a estrutura das pessoas. As pessoas nada mais receberam do que jatos de processos nucleares na escala de milhões de eletronvolts. Foi isso. Isso produziu toda essa coisa aqui, certo? E depois a gente tem que encaixotar junto com tudo o resto e fica essas coisas aqui. Muito bem. Isso aqui é Chernobyl, né? Antes de explodir, tá certo? Isso aqui é Chernobyl explodida, vocês estão vendo que a explosão é violenta, mas essa é uma explosão não nuclear, não é um processo nuclear que fez isso, isso é um processo químico, certo? Mas lá dentro tem coisas nucleares e aí foi um desastre, tá certo? Então eu tenho uma figura aqui, medonha, lá está Chernobyl, tá certo? E essa aqui é uma cidade que foi abandonada. Foi evacuada. Essa cidade está vazia, ninguém mora aqui. Certo? O professor Orno estava me dizendo que atualmente existem ursos aqui. Então, parece que é um perigo novo aqui. Se você quiser passear aqui, parece que até já pode. Dizem que pode. Mas tem ursos, então o perigo... Muito bem. Os problemas das causas externas, para vocês verem como as pessoas tendem... isso aqui é uma coisa que apareceu na internet depois de Fukushima. É um mapa mundi aqui, onde eles colocam todos os lugares onde houve nos últimos 20 anos terremotos maiores do que a escala Richter 5, eu acho. São os pontos vermelhos, certo? E os verdes são lugares onde existem reatores nucleares. E a coisa é para as pessoas ficarem extremamente confortáveis, né? Porque em todo lugar os terremotos estão longe dos reatores, exceto no Japão. Mas aqui eles consideram grande. A legenda dessa figura é:
Só no Japão os reatores estão próximos, tá certo? Então isso aqui é para ver como o mundo é seguro, tá certo? Ok? Muito bem, tudo bem. É seguro, mas é uma ratoeira forte. Então a gente tem que tomar cuidado com ela, tá certo? Então essa que é a minha coisa, tá certo? Isso aqui é Fukushima antes da explosão, tá certo? Depois eu tenho uma fotografia dele explodido. Isso aqui é só para lembrar, vocês devem ter visto muitas dessas nos jornais, tá certo? E pronto, então agora eu chego nas minhas conclusões, tá certo? Quer dizer, processos, coisas que acontecem, a gente quer que aconteça coisas e requerem energia, não só energia, mas energia disponível, tá certo? A disponibilidade tem aspectos físicos e cultural, quer dizer, o que a gente considera disponível para um índio talvez não seja disponível, enfim, culturas diferentes têm ideias diferentes do que seria disponível. Eles não têm nem ideia de que é disponível, eventualmente, talvez, mas, enfim, essas coisas têm um certo contexto cultural. A gente considera hoje energia nuclear uma forma disponível, uma fonte disponível de energia, e isso já não era assim antes, certo? De se ter uma ideia de como, da estrutura da matéria até o nível nuclear, por exemplo. Certo? Então, uma ênfase importante que a gente deve dizer é no aperfeiçoamento dos processos. Tá certo? Os processos a gente deve ver quanta energia é necessária, problemas de eficiência são muito grandes. Tá certo? A energia disponível é uma coisa degradável também. A energia passa de mais disponível a menos disponível. Então, a questão de eficiência é importante. Quer dizer, se eu tiver uma certa energia disponível, quanto mais eficiente forem os meus processos, mais coisas eu faço com ela. Certo? Essa é questão também até de eficiência de geladeiras e até coisas, automóveis, por exemplo. Atualmente tem uma tendência nos automóveis que eu acho que é anti-racional. Quando houve o choque do petróleo por causa de dinheiro, evidentemente os automóveis encolheram e ficaram mais eficientes. Ultimamente, os automóveis cresceram de novo. E as pessoas agora andam pelas ruas, pelo menos em São Paulo, aqui também, eu imagino, pilotando uns tanques de guerra, tá certo? Uma pessoa quase invisível atrás de vidros escuros, tá certo? Num tanque de guerra, tá certo? Se transportando os seus 60, 70 quilos para cá, para lá, junto com 2 toneladas de ferro, tá certo? Enfim, isso são tendências que vão contra essa questão de eficiência. De qual fonte? A gente pode escolher as fontes que a gente vai usar. A gente pode, eventualmente, resolver que usar fonte nuclear é alguma ideia, é uma boa ideia, mas a gente precisa ter ideia do que são os efeitos colaterais e os efeitos residuais. E que a gente está assumindo os riscos e não está provocando riscos indevidos para outras pessoas. Uma questão importante para avaliar os riscos e os efeitos colaterais é a atenção às escalas, principalmente eu acho que essa questão de que a energia nuclear tem esse fator incômodo de 1 milhão é subapreciada, tá certo? Eu acho que devia se perceber isso e é uma coisa realmente séria, tá certo? Porque todas as coisas, uma vez acontecidas, quando há um processo catastrófico e há um desastre, digamos, nuclear, as consequências físicas são fatais, tá certo? A física não é feita, digamos, a justiça que a gente está acostumado a talvez imaginar. Ela é totalmente inevitável e automática em tempo real. Quer dizer, quando aconteceu um desastre, a radioatividade está lá e pronto, e ela não vai parar, tá certo? Não tem conversa, certo? Então a gente tem que agir antes, tá certo? E contar com esse automatismo, tá certo? Ok? Muito bem, é isso. Obrigado. Oi, professor, tudo bem? Oi. A gente está vendo agora que no Brasil tem uma situação um pouco complicada, lá em Belo Monte, que o pessoal está falando, puxa, o Brasil está precisando de energia, o Brasil precisa de novos recursos, mas se a gente criar uma represa lá, a gente criar uma barragem, vai acabar com toda a biodiversidade, as comunidades indígenas que estão lá,
vão ser altamente prejudicadas. Mas, se você vira para um ambientalista normal, e fala de energia nuclear, você está praticamente xingando a mãe dele, porque ele vai ficar louco da vida. Mas o senhor, opinião sua, o senhor é adepto da energia nuclear? O senhor acha que o Brasil deveria ter um programa? E se sim, como esse programa deveria se efetivar? Bom, eu diria, modestamente, em primeiro lugar, o seguinte, é que eu não tenho informação para dar uma resposta educada para essa pergunta, tá certo? Eu tenho meus preconceitos, tá certo? E os meus preconceitos eu acho que estão claros. Eu acho que eu não gostaria de ter contra mim esse fator de 1 milhão, tá certo? Mesmo que seja potencialmente com um risco baixo, tá certo? Mas eu posso ser voto vencido, tá certo? As pessoas podem achar que, né? A única coisa que eu acho que talvez não se deve esquecer também é que quando a gente toma uma decisão, a gente está aceitando as consequências da decisão. Porque se ela tiver consequências em termos físicos no mundo, tá certo? Aí as consequências vão ser implementadas automaticamente e em tempo real, e sem apelação. Tá certo? Se houver um desastre, a gente fez o desastre. Tá certo? As pessoas têm feito os desastres repetidamente na história. Então, talvez a gente faça desastres. Paciência. Morreremos dos desastres que fizemos. Tá certo? Ou não. Tá certo? Não sei. Mas corremos o risco, eventualmente. Em direção ao governo alemão, que anunciou que gradativamente vai desativar as usinas nucleares deles lá. O que o senhor pode comentar sobre isso aí? E no Brasil? Não, a gente vê no Brasil também. Quer dizer, houve digamos, baixou a prioridade da construção das outras usinas de Angra. Tá certo? Isso não quer dizer que resolveram não construir, mas aqui a gente geralmente não resolve não fazer uma coisa. A gente simplesmente deixa para lá. Tá certo? Então, eu não sei, eu tenho a impressão que estão deixando para lá. Tá certo? Mas eu tenho a impressão que esse deixa para lá é um pouco, digamos, no calor do momento. E eu não sei se é uma coisa que vai ser consistente. De repente surge uma outra moda aí e de repente começam a fazer outras coisas. Eu não sei, quer dizer, aí tem um bocado de... Aí é um problema mais complicado do que de física, tá certo? Que é um problema de sociologia, sei lá o que as pessoas... Né? Para onde vão as coisas? As pessoas têm repetidamente destruído o seu ambiente, tá certo? Né? Eu não sei se é verdade, mas me disseram que o lugar, a mata onde se escondia o Robin Hood não existe mais, é um deserto agora, na Inglaterra. Tá certo? Foi desmatada totalmente. Certo? Ilha de Páscoa. Cortaram todas as árvores para rolar aquelas pedras. Eu não sou um cara polêmico, né? Então por isso que eu não vou fazer uma pergunta polêmica, mas como disse o cara do Corinthians, né? Cada moeda tem 2 legumes. Então, você ressaltou essa questão da escala, né, que em física nuclear é 1 milhão de vezes maior que atômica. Eu acho isso uma vantagem. Uma vantagem? Eu acho uma vantagem, uma grande vantagem. Porque quando o treco explode, o cara presta atenção. Agora, se você constrói uma hidroelétrica e inunda, e se você anda poluindo por aí, são processos lentos. E você vai, hoje em dia tem muito mais doenças de todo tipo de poluição que anda por aí, mas é lento assim, então fica embaixo do pano e você acha que você pode conviver com aquilo. Isso aqui não. E eu acho que se você compara uma hidroelétrica invadir o Pantanal inteiro com uma instalação nuclear que é pequena, e ainda mais, pensando que esses reatores, na verdade, tinham, sei lá, 40 anos, eram para ser desativados e não foram, né? Então, eu acho que a energia nuclear, se você faz a coisa de uma maneira controlada, né, tem vantagens grandes comparado com as convencionais. Tem algumas diferenças. Tem umas escalas de tempo perversas envolvidas, certo? Quer dizer, num desastre nuclear, você tem problemas que vão durar na escala de 100 anos, certo?
E se houver um desastre com uma hidroelétrica, tá certo? Agora estou dizendo um desastre catastrófico, rompe uma barragem, uma vez parada a água, você pode ir lá, não tem problema. Acabou. Acabou. Acabou o terremoto no Japão, acabou. Tá? Você pode voltar lá e reconstruir a sua casa. Aqui tem 1 Agora, quilo Fukushima não, você não pode voltar lá. Mas é só 1 quilo de coisa, né? Hã? É só 1 quilo. Quer dizer, aconteceu, é verdade. Né? É suficiente 1 quilo. Mas quantos quilos de material radioativo tem? É pouco. Então, se você puder dispor deles, né, numa mina ou qualquer coisa assim, né? Tudo bem, a gente pode fazer essas coisas. É o que eles Porque dizem. a escolha é que tipo de energia vai fazer. Quer dizer, os caras no Japão vão falando, não tem mais energia, acabou, vamos fechar esse treco. Eles vão viver de quê? A ideia, uma das ideias que eu me lembro, como eu disse, eu não estou par do estado corrente dessa questão, mas Minas de Sal era um dos lugares. E parece que Minas de Sal, porque é um lugar que não havia água, tá certo? Por perto. Então, você não quer água, porque a água pode ir lá e dissolver as coisas e levar embora, tá certo? Então, isso é ruim. Então, você não quer que vá. Eu já ouvi sugestões curiosas. Uma vez, uma conferência em São Paulo, que tinha vários físicos nucleares, décadas atrás, né? Um deles tinha tido uma ideia fantástica. Diz, vamos jogar o lixo nuclear no Sol. Tá certo? O Sol é um lugar bom para jogar, porque no fundo do buraco, tá certo? Então, saiu da Terra, cai no Sol é fácil, tá certo? Você só precisa se livrar de um pouco de momento angular e tal, e cai lá, tá certo? Muito bem. Acontece que, se houver um desastre na saída, você pode ter um problema de contaminação atmosférica não trivial, tá certo? Ou de água no mar, ou sei lá o quê. Tá certo? Então, obviamente, não foi uma boa ideia. Ninguém, até hoje, jogou nada no Sol. Tá certo? Mas, enfim, são ideias que estão por aí. É um tijolo quente, que você realmente tem que ver o que faz com aquilo. Tá certo? Pisa, como você acha que está atualmente a possibilidade tecnológica de se realizar a fusão nuclear? Eu não sei. Eu não sei essas coisas, mas eu tenho ouvido que isso está do outro lado da esquina há tantos anos. Há 40 anos eu ouço que logo vai se conseguir. Tem alguma coisa esquisita aí, tá certo? Eu não sei. E depois, ninguém sabe como vai ser esse reator, portanto, não é claro que ele vai ser mais limpo. Simplesmente tem uma fonte ilimitada, tudo bem. Mas isso a gente já sabe que tem. Mas a gente precisa de uma fonte ilimitada. Né? As pessoas têm, em geral, ideias megalomaníacas das coisas. Né? Quer dizer, uma frase que eu ouço frequentemente dita hoje, uma expressão, é crescimento sustentável. Crescimento sustentável, para mim, é uma contradição nos termos. Porque se você tem um crescimento percentual fixo por unidade de tempo, isso é uma exponencial. E nenhuma exponencial é sustentável. Fim, ponto, fim, acabou. Tem que parar. Enfim... Eu sou físico de formação, né, e principalmente com esses desastres que aconteceram recentemente, várias pessoas que eu conheci vinham perguntar coisas sobre energia nuclear e tal. E eu acho que, como boa parte dos físicos aqui, a gente não tem uma formação específica para isso, para responder algumas perguntas, né? E as perguntas, como o pessoal já fez aqui, em geral são relacionadas tanto ao projeto de energia nuclear brasileiro, tanto o europeu, né? E essas coisas, em geral, quando o pessoal compara, olha, vale a pena a gente fazer um reator nuclear aqui ou não vale, a gente tem que pensar em custos, benefícios e tal. E eu acho que tudo isso a gente pode jogar em custo associado e um risco associado a cada uma dessas coisas. E eu já vi muita gente argumentando que o risco associado, e aí você pode colocar em unidade monetária, né? Então o Chernobyl explodiu. Você tem uma área que foi desocupada, algumas vidas, indenizações e tal, e você pode colocar tudo isso de uma maneira monetária. Quanto você vai gastar com aquilo? E aí você coloca tudo numa escala só. Olha, eu estou gastando tanto para produzir tanto de energia.
E eu já vi muita gente argumentando que a energia nuclear, nesse aspecto, é mais barata, ou seja, tem um risco menor do que qualquer outro. Muito bem. Qualquer outra. Mas você vê que tem um bocado de teoria nisso, tá certo? Então, Quer dizer, justamente o que eu ia e perguntar. de estimativas, tá certo? De estimativas de probabilidades, tá certo? E probabilidades são um pouco enganosas, por exemplo. Eu já ouvi o seguinte, quer dizer, os reatores são muito seguros, porque se você for ver o número de pessoas mortas por ano de operação é extremamente pequeno. Tá certo? Acontece que quando há um desastre, o número de mortos é muito grande. Tá certo? Isso já foi usado como um argumento quantitativo, dizendo, olha aqui, a probabilidade de um reator dar um problema é 10 a menos não sei quanto. Se der o problema, vão morrer 1 milhão de pessoas. Tá certo? Então, a probabilidade de morrer 1 milhão de pessoas é isso, então você multiplica uma coisa por outra, dá um número muito pequeno. Então, é mais perigoso você atravessar a rua do que ter um reator nuclear na esquina. Tá certo? Acontece que é meio diferente. Você, quer dizer, o nível de controle que você tem sobre a situação é um pouco diferente. Tá certo? Quer dizer, se explodir o reator nuclear da esquina é uma coisa, se você não tomar cuidado para atravessar é outra. Tá certo? Então, eu acho que esses aspectos de controle geral, né, disperso, né, das coisas é importante. O controle nuclear tem que ser extremamente tecnológico e centralizado. E se isso vai mal, é um desastre catastrófico. Tá certo? Sempre esses problemas de escala em geral dão potenciais catástrofes. Imagine se rompe Itaipu. Se tivesse um terremoto lá e rompe Itaipu. Quer dizer, aquela água lá vindo toda de uma vez, tá certo? É uma coisa tremenda, certo? Isso por quê? Porque Itaipu tem o quê? 12 ou 13, ou sei lá o quê, gigawatts, certo? Uma dessas nucleares de Angra tem, e Chernobyl e não sei o quê, tem 1 gigawatt, a escala. Né? Então, quer dizer, todos os Fukushima são nem meio Itaipu. Eu só queria comentar que essa palavra energia nuclear, na verdade, é carregado de uma enorme ironia, né? Porque você pensa que você está usando energia nuclear para fazer energia, mas não é verdade. Porque nós estamos tão atrasados, porque nós usamos energia térmica. Claro, até que claro. está com energia térmica, é uma máquina Tá usando térmica, energia, é uma coisa claro, terrível. a gente né? usa energia nuclear Se para... fosse neutro, não tivesse carga, seria espetacular. Né? Por isso que eu disse que a gente nunca usa energia nuclear. A gente usa uma fonte nuclear de energia e ainda passa para uma energia térmica, o que é uma vergonha, porque é um processo que tem uma eficiência de Carnot no meio, tá certo? Então, é um bocado ineficiente. Quer dizer, você falou sobre os acidentes que teve de fato externo, sem ser uma explosão realmente nuclear. Você tem noção se alguma usina já explodiu por problemas nucleares, tipo de uma explosão nuclear mesmo, sem ser química nem nada e só vazou o produto? Não, acho que não ocorreu. Elas são suficientemente bem feitas para não ser explodível nuclearmente. Uma das razões pelas quais eu acho, isso são coisas que você pode ler na internet e aprender melhor do que eu. Mas uma das coisas que eu mais ou menos vi por aí é que um dos problemas com Chernobyl é que talvez esse reator tinha umas características intrínsecas que eram um pouco perversas, porque os reatores têm a seguinte eles são feitos de maneira que quando o nível de reação aumenta, quer dizer, ele produz mais calor, a temperatura sobe, e isso automaticamente faz com que a reação diminua. Quer dizer, ele é construído fisicamente, de maneira que a física faz reduzir a taxa de fusão, automaticamente. Vice-versa, se ele esfria, aumenta a taxa. Então, ele tende a manter um objeto que é autocontrolado, ele tem o seu autorregulador lá. Tá certo? Acontece que, aparentemente, o de Chernobyl, ele tinha uma autorregulação mais no limite do que o comum dos reatores. E parece que isso foi instrumental na hora de ele sair fora de controle. Tá
tá certo? Ele esquentou demais, aí produziu hidrogênio e explodiu e tal. Então aquele medo que as pessoas têm de uma usina nuclear explodir, dar o mesmo efeito de uma bomba nuclear... Aí seria fissão nuclear, mas isso é muito difícil acontecer, porque você não tem uma massa crítica para uma explosão desse tipo. Porque você produz os nêutrons têm que ser moderados. Quer dizer, o enriquecimento do urânio numa bomba nuclear é muito, muito maior do que numa usina nuclear. Numa usina nuclear o enriquecimento é da ordem de 3%. Tá certo? Aliás, uma coisa interessante é que 2 bilhões de anos atrás, a abundância de urânio-235 no minério terrestre era 3%. Exatamente de urânio enriquecido dos reatores hoje. E aí, durante 600 mil anos, funcionou espontaneamente na África, numa mina de urânio, um reator natural. Ele simplesmente tinha água lá, a água funcionou como moderador, 3% de urânio, e isso simplesmente produziu energia nuclear durante 600 mil anos. A gente sabe porque é o único lugar da Terra onde a abundância de urânio é menor do que nos outros lugares. Porque queimou tudo nesses 600 mil anos. E... enfim, então esse é um reator natural, isso pode acontecer. Hoje não pode mais porque a abundância, o urânio-235 decai mais rápido que o outro e hoje já não tem mais suficiente para fazer isso. Professor, ainda sobre o caso da Alemanha, eu vi no noticiário que o Brasil ia comprar alguns dos reatores. Comprar? É. Bom, ele já comprou, né? Enfim, já quer dizer, comprou. lembra quando começou Angra, antes de existir o primeiro, era Projeto Brasil-Alemanha, né? Mas é assim que chamava. Aparentemente eram 5 reatores, eu acho. Que fossem desativados. Mas, enfim, como o senhor julga esse tipo de investimento? Não sei qual ordem de grandeza. Não, é que isso, você vê que como essas coisas mudam. Porque isso aí foi uma das coisas da Revolução de 64. Né? Eles tinham o projeto Brasil-Alemanha, e esse projeto era uma transferência de tecnologia. A gente ia construir fábricas de peças e de partes de reatores. E o Brasil ia produzir reatores para vender. Tá certo? Chamava Nuclein, não sei o quê. Essas fábricas, algumas foram construídas. Acho que atualmente as ruínas dessas fábricas não são ruínas, elas fabricam peças para prospecção de petróleo em águas profundas. Enfim, peças grandes, enfim, coisas desse tipo. Digamos que o país genérico deseja... Eu não sei, quer dizer, você está vendo, a Alemanha está dizendo que vai desativar organizadamente a energia nuclear. Eu imagino que eles pensaram nisso aí antes de fazer um anúncio desse tipo. Mas, assim, minha pergunta é, digamos que um país qualquer deseje investir em energia nuclear. Como o senhor julga esse tipo de investimento? Assim, seria realmente efetivo você investir em reatores e em energia nuclear, ou talvez seria melhor investir em pesquisa para energias renováveis ou em usina de energia eólica ou esse outro tipo de energia? Como o senhor avalia isso? Bom, eu não sei. Outra vez eu não posso dar uma resposta adequada para essa pergunta porque eu não conheço todos os parâmetros, tá certo? Então é um problema de política energética. Isso aí está totalmente fora da minha capacidade de... Eu posso dar um chute, mas é um chute tão chute que não sei se vale a pena nem dar. Tá certo? Eu vi uma vez nos jornais falando que tinha um projeto que iam construir 5 submarinos que a França ia trazer para o Brasil e tal, que o Brasil fazer esse projeto de construir esses 5 submarinos. E um deles ia ser movido a energia nuclear. Gostaria de saber como é feito, no caso, para mover uma máquina que nem um submarino, a energia nuclear. Não, você vê, o problema é a questão do compacto. Um submarino normal, em geral, é movido a energia elétrica. Agora, a energia elétrica, você tem um banco de baterias. É como um gigantesco no-break, mas cheio de baterias, certo? Então, você tem que carregar as baterias. Como é que você carrega as baterias? Motores, em geral, diesel. Mas motores diesel são de combustão interna, precisa de oxigênio. Então, não funciona lá embaixo. Então, você sobe com o submarino, carrega as baterias e aí afunda. Acabou as baterias, você tem que subir, tá certo?
Senão, acontece que, então, a fonte de energia depende do oxigênio e não é muito compacta, porque a bateria é um troço grande, desajeitado e que tem uma capacidade de armazenamento de energia limitado. A compacticidade de um reator nuclear dá uma fonte de energia muito grande, praticamente inexaurível para o submarino, e ele pode ficar meses ou anos embaixo d'água se ele tiver um jeito de alimentar a população interna de oxigênio e água e essas coisas, tá certo? Então já existem submarinos nucleares ou é só projeto? Existem. Não, no Brasil não, mas claro, existem há muito tempo. Há muitíssimo tempo, tá certo? E eles fizeram feitos incríveis. Eu me lembro, isso aqui o quê? Faz 30, 40 anos, eu me lembro de uma notícia que o primeiro submarino nuclear americano, acho que chamava Nautilus, em homenagem ao Júlio Verne, tá certo? Atravessou a calota polar norte por baixo do gelo. Tá certo? O que é um feito impossível para os outros submarinos, porque ele não vai poder ficar submerso todo o tempo que precisa para fazer isso. Então é isso, é uma questão de ter um motor compacto, tá certo? Uma forma de energia extremamente compacta. Então você vê que aí você está usando uma característica específica dessa fonte de energia que para um submarino pode ser interessante, tá certo? Professor, meu nome é Pedro, parabéns pela palestra, primeiramente. Obrigado. Foi muito esclarecedora. Eu tenho 3 perguntas para fazer para o senhor. Primeira pela sua palestra, a gente percebeu que o senhor não é muito fã da energia nuclear. Isso veio com o tempo, ou quando o senhor era jovem, o senhor era mais impetuoso, falou, não, vamos mexer com isso? Não, eu nunca me preocupei, de fato, com problemas de energia. Não? Não. Quando eu era mais jovem, também não gostava da energia nuclear. Não, eu fazia física nuclear, mas isso não tem nada a ver com energia nuclear. Pois é, então. A segunda pergunta é, o fator usina nuclear vem da probabilidade de enriquecer urânio, que é um processo bastante complicado e pouco ou muito secreto. Não sei se todos conhecem todos os procedimentos para fazer isso. Dizem, né? Que, não sei se o Brasil... Acho que qualquer pessoa pode saber qual é o problema, certo? Agora, você tecnicamente saber fazer é outra coisa. Efetivamente, isso é um segredo. A receita não é segredo para ninguém. Você tem que separar coisas que têm massas muito próximas, mas a massa é próxima e a química é a mesma. Por que plutônio, às vezes, é mais simples? Porque plutônio tem outra química. Você tem, às vezes, algum processo nuclear, reatores até, que produzem plutônio. Você separar o plutônio é bem mais fácil, porque ele tem outra química. Então, sim, quimicamente, você separa. Agora, o urânio é urânio. Então, mas minha pergunta é um processo químico ou físico? A separação de urânio, o enriquecimento é um processo físico. Físico, que é centrifugação? Físico. Exatamente. A centrifugação é simplesmente você fazer um G enorme e aí as coisas mais pesadas vão para baixo. Então o 238 vai para baixo, o 235 fica mais para cima. Muito pouquinho, tá certo? E essa tecnologia é complicada de se fazer? Não, o problema é você chegar numa centrífuga que tem o G apropriado para fazer isso e saber separar as coisas. E é uma cadeia, você separa aos poucos, tá certo? Você concentra um pouquinho, aí você pega um pouquinho concentrado, concentra de novo, etc., até chegar na... Então, quando se fala que um país consegue enriquecer urânio, é porque ele detém essa tecnologia dessa Exatamente, a tecnologia, isso é outra coisa. Não, então... A tecnologia é outra coisa. Você saber fazer a máquina que funciona é uma coisa. Você saber como que deve ser a máquina é outra. Todo mundo pode saber, mas não sabe fazer, tá certo? O Brasil não tem essa tecnologia. Não, o Brasil eu acho que tem. Eu acho que o pessoal lá de Sorocaba, né? Eles enriquecem urânio. Eu não sei em que escala, mas eles enriquecem urânio. É uma preocupação mundial com isso, porque também pode-se fazer bombas com isso, não é? Bom, mas aí você precisa enriquecer muito. E enriquecer tipo de, não sei as proporções, mas tipo na escala de 50%, tá certo? Isso é tecnologia também. Para reator, 3%. Entendi. E a abundância natural é 0,7%. Especificamente é separar. Tira o 238, concentra o 235. Concentra o 235. Você quer, em vez de ter
uma pitada pequenininha de 265, você quer uma pitada mais gorda. Você quer 3%, não 0,7%. E a terceira e última pergunta é sobre, quando a gente teve recentemente para a gente os apagões da era Fernando Henrique, dizia-se que naquele momento não era uma crise de energia, mas era uma crise de potência. Porque efetivamente a gente produzia energia até conseguia, mas tinha um problema do transporte dessa energia de onde era, da fonte produzida, até a casa das pessoas ou até as indústrias. Então, o senhor soube disso? Quer dizer, bom, aí eu não sei se a expressão de potência é apropriada. Quer dizer, aí seria um problema de distribuição. Eu não sei. Eu não sei o que ocorreu. Disseram que era um problema de distribuição. Eu não sei. Essas pessoas... O fato era, quando todo mundo usava ao mesmo tempo, não tinha possibilidade de transportar toda a energia que Itaipu produzia, ou a usina nuclear de Angra, para naquele momento conseguir fornecer para todo mundo. Dizem, né? Porque todo mundo fala, crise de energia, e na verdade é uma crise de distribuição. Porque tem um problema de potência. Potência é energia por unidade de tempo. Quando eu digo que a gente, 100 watts é a nossa potência, tá certo? Uma lâmpada, né? Estamos 100 watts é a potência, 100 joules por segundo, tá certo? Joules é energia, tá certo? A gente gasta 100 joules cada segundo. Isso é a potência que a gente está gastando. E não importa, a gente não é capaz de gastar muito mais do que isso. Tá certo? Por essa razão, a gente não é capaz de, por exemplo, subir até 50 andares correndo numa certa velocidade, porque isso aí teria que gastar, digamos, 130 joules e a gente não aguenta gastar isso durante muito tempo. Muito obrigado. Morre no meio. Tá? Quantos quilos e quanta energia é necessário para enriquecer 1 quilo de urânio? Desculpe? Quantos quilos e quanta energia é necessária para enriquecer 1 quilo de urânio? Isso eu não sei. Isso eu não sei, mas é bastante energia. Porque isso depende do processo de enriquecimento, eu imagino, mas eu não sei. E depois, depende do que você quer saber, enriquecer 1 quilo de urânio até quanto? Eu acho que ninguém enriquece 1 quilo de urânio a 100%, tá certo? Porque se você fizer isso, você vai ter que pelo menos guardar isso separadinho, tá certo? Se você juntar isso aí é meio perigoso, tá certo? Ele tende a explodir sozinho, tá certo? Então depende. Se você quiser enriquecer de um jeito que ele funciona num reator, eu não sei, mas eu não tenho esse número na cabeça, eu não sei. Isso você fuça na internet que talvez eventualmente você acha. Você não pergunta para o Hornos que ele sabe. O processo de tratamento dos resíduos nucleares é 100% seguro? Não se trata, basicamente. O tratamento é basicamente embalagem e armazenamento. Você simplesmente guarda o lixo, certo? É um lixão radioativo que tem que ficar separado, ninguém chega perto, tá certo? E não vai ter fenômenos naturais acontecendo que vão levar aquilo embora, tipo erosão, corrosão, essas coisas. Então é isso, é só isso, é guardar uma coisa radioativa. E tem algum ideal de reaproveitar esse resíduo? Ideal de reaproveitar esse resíduo? Alguma pesquisa? Não tem como aproveitar. Não tem. Existem umas tentativas de fazer uns aceleradores que queimem o resíduo e transformem ele em coisas não radiativas, mas são ideias assim totalmente loucas que eu acho que não tem nem demonstração de que isso funcionaria em princípio. Quer dizer, que eu saiba, o problema dos resíduos radioativos não tem outra solução do que guardar num lugar que as pessoas otimistas acham seguro. E ele fique normal, que leva centenas de anos. Eu li uma vez que para produzir a fusão nuclear, eles precisariam de equipamentos muito resistentes ao calor, porque a fusão, isso. E, no caso, porque a energia térmica liberada seria muito grande. E, por enquanto, eles ainda não tinham materiais que conseguiam resistir àquele calor. Gostaria de perguntar, já conseguiram produzir essa tecnologia para produzir fusão nuclear mesmo ou não? O jeito, o que as pessoas querem fazer é guardar a coisa sem recipiente. Tá certo?
tipo campos magnéticos, elétricos, porque é um plasma muito quente, então tem cargas lá. Então você tem... O problema é que um plasma é um troço complicado, tá certo? Se você põe um campo e diz, agora ele vai segurar, ele acha um jeito de escapar. É pior do que água. Quem já fez uma casa sabe, a água, se tem um furinho, aquilo vaza e vai parar não sei aonde. Tá certo? O plasma é pior do que isso, tá certo? Ele é extremamente estável. Então a ideia é manter ele confinado numa região onde ele não vai, a temperatura efetiva que tem lá dentro não vai ser a temperatura da parede. Porque não vai haver parede que resista a essas coisas. Certo? Então, até hoje, nunca conseguiram produzir, de fato, a fusão nuclear com a tecnologia que existe. Eu não sei se já aconteceu alguma fusão, porque você tem que fazer alguma coisa, você tem que ganhar energia. Tá certo? Você pode até produzir... bom, já se fez fusão nuclear numa bomba de hidrogênio, uma bomba nuclear de fusão, isso já houve. Isso dá para fazer, isso foi feito. Boa noite, professor. Sobre aquela polêmica que houve com o Irã recentemente, sobre o enriquecimento do Irã, se 20% para remover as indústrias, algo desse tipo. Sobre a energia nuclear, tem esse tipo de preocupação também sobre quais países detêm a tecnologia de enriquecer o urânio suficiente para produzir uma bomba, ou se vai ficar só com os 20% ou menos para usar de forma adequada. Tem essa preocupação também, além de poluição ou catástrofes? Não, o problema... Não, o enriquecimento... Porque quem está enriquecendo urânio está pensando em usar aquilo para alguma coisa. E quem sabe enriquecer a 3%, em princípio, sabe enriquecer a mais. Ele é só fazer uma cadeia mais comprida e pegar o já enriquecido a 3 e continuar processando até ele vai chegar no enriquecimento maior. Pode levar tempo, precisa ver se ele tem urânio suficiente para fazer isso, se ele tem... Enfim, todas essas coisas. Agora, a questão é, se a pessoa está fazendo isso, vai usar, tá certo? Agora, e tem pessoas que querem controlar o uso. E se você quer controlar o uso e um cara está fazendo isso, você fica preocupado. Então, essa é a situação, eu diria. Porque saber fazer, quem sabe fazer um pouquinho, sabe fazer mais. As bombas nucleares americanas foram feitas da maneira mais estapafúrdias. Eles usaram um pouco de fusão gasosa, foi uma das coisas que se fala muito que foi usada. Mas eu sei que o senhor Lawrence também usou aceleradores. Ele fazia um tipo de acelerador e separava, usava o feixe e análise magnética para separar a massa. Então, uma parte do urânio foi feita assim. Tá certo? Então, eles usaram tudo que era possível, tá certo? Que nós não sabemos. Fizeram 2 ou 3 bombas. De quais países, quais que detêm a tecnologia para enriquecer o urânio, até a porcentagem que poderia produzir uma bomba atômica. Isso que eu estava dizendo, justamente tem a questão, se você sabe enriquecer a 3%, em princípio você pode fazer uma coisa que vai enriquecer mais. O problema é você querer fazer isso ou não, e você vai fazer isso ou não. Certo? O Brasil sabe, aparentemente, fazer um enriquecimento de um pouco até 3%. Eu tenho a impressão que até a ideia era fazer combustível para Angra, alguma coisa assim. Tá certo? Não sei essas coisas direito, mas é por aí. Então, em princípio, a gente pode fazer mais. Certo? Se quiser. Mas aí vai dar trabalho, vai ter que investir dinheiro. Não é ir na cozinha e misturar um pouquinho mais de farinha na coisa. É mais complicado que isso. Obrigado. Boa noite. Uma vez eu tive um sonho, eu sonhei com o inferno, o purgatório e o céu. Só que esses 3 processos eram relativos ao inferno, à formação da terra, lava, coisas quentes. O purgatório meio aqui um mundo equilibrado de seres na terra mesmo, em equilíbrio. E o céu, uma coisa mais acima, voando. Quer dizer, como explicar, por exemplo, sonhos e outras coisas usando energia nuclear? É possível? Não. Totalmente impossível. Porque existe um princípio... Eu diria que não tem nada a ver. A não ser que no seu cérebro existem núcleos, tá certo? Mas eles estão passivos lá, fazendo o seu papel de nuclear átomos que estão em volta, e esses sim estão fazendo o seu trabalho lá, tá certo?
É que existe um princípio antrópico na natureza, né? Quer dizer, o urânio, se não fosse toda a radioatividade, não seria possível a vida, né? Não tem uma relação de causalidade em todas essas esferas? Eu espero que você não tenha nenhum urânio no cérebro. Tem mais uma vez o professor Pisa.